Muita gente de férias, e aí a gente quer chamar a atenção para uma coisa muito importante. A gente está falando com as crianças nas férias. Uma notícia nessa semana de uma criança que morreu engasgada fez com que a gente trouxesse um alerta importante aqui hoje. Aconteceu em Macapá. O pequeno Arthur Gomes Benjamin, de apenas 2 aninhos, morreu com a suspeita de que tenha se engasgado com uma tampa de garrafa PET. E nas férias, com a criançada em casa, todo cuidado é pouco. Uma criança não tem noção do que é capaz de se colocar em situações muito graves, na verdade. Ela não tem essa noção. Olha essa menininha, por exemplo. Ela chega na borda da piscina, sem a menor cerimônia. Primeiro ela coloca ali o pezinho, depois ela entra na água e, claro, não sabe nadar, começa a se afogar. Olha o desespero dela. A sorte é que o pai estava ali perto, saiu correndo a tempo de resgatá-la. E alguns casos de engasgo com crianças também são bastante comuns. Nessas imagens aí, uma mãe chega em uma farmácia no interior de São Paulo e pede ajuda, desesperada. Os funcionários rapidamente assumem a situação e socorrem o nenê. Olha a importância de ter uma pessoa preparada para poder atender numa situação de emergência. Infelizmente, a advogada Alessandra Begali, mãe do Lucas, não teve a mesma sorte. Durante as aulas ainda, o Lucas estava num passeio na escola e se engasgou. Mas os professores não estavam preparados para prestar socorro. Apesar da dor, ela resolveu transformar o trauma em luta para que outras crianças não tenham o mesmo destino. Quem conta tudo para a gente é a repórter Mariana Couto. Rodou. Era para ser um simples passeio do colégio, mas em setembro de 2017, um incidente tirou a vida do filho da Alessandra. Na época, Lucas tinha apenas 10 anos. Ele estava com os colegas e na hora do lanche foi servido cachorro quente e o Lucas acabou se engasgando com um pedaço de salsicha. E na hora em que isso aconteceu, houve aquele desespero, aquela correria, ninguém sabia o que fazer e o Lucas acabou entrando em parada cardiorrespiratória. 2 dias depois, ele não resistiu e morreu. A causa, asfixia mecânica por engasgamento. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer com ele, principalmente num passeio, né? A gente imagina, fica preocupada com o ônibus, né? Um acidente na estrada, fica preocupado com uma queda. Nunca me passou pela cabeça a questão de um engasgamento que pudesse ser uma coisa fatal. Por tudo que você passou a pesquisar, que se tivesse um socorro imediato, essa história teria sido diferente? Se tivesse alguém preparado para socorrê-lo, que soubesse fazer a manobra de desengasgo, que soubesse primeiros socorros, o Lucas estaria vivo. Porque a manobra realmente ela reverte o engasgamento em mais de 90% dos casos. No começo, eu não queria fazer mais nada, eu só pensava em morrer para ficar junto do meu filho onde ele estivesse. Mas a minha irmã, ela criou um movimento na internet para conscientizar as pessoas da importância da prevenção dos acidentes e do aprendizado de primeiros socorros. Foi por causa da irmã que a Alessandra, que é advogada, transformou o luto em luta. Eu pensei, uma lei que torne obrigatório o treinamento de pessoas que trabalham com crianças em primeiros socorros, e 1 ano depois da morte do Lucas, a lei estava sancionada pelo presidente da República e válida em todo o país. A lei está em vigor desde outubro de 2018 e determina que professores e funcionários de escolas de educação infantil e qualquer estabelecimento de recreação para crianças tenham capacitação em primeiros socorros. Desde das coisas mais simples, né? Por exemplo, uma raladinha que a criança deu quando ela caiu, uma fratura, um engasgo, uma parada cardiorrespiratória, uma convulsão. A Alessandra se emociona cada vez que escuta histórias de pessoas que foram salvas por conta desse treinamento. É aquele calorzinho, né? É a maneira que a gente realmente
viu que o Lucas continua vivo e vai continuar vivo pra sempre. E o sonho da vida dele, olha só como são as coisas, era ser muito famoso. E ele falava pra mim, você vai me ver muito famoso um dia, mamãe, eu vou aparecer na Globo, eu vou ser muito famoso. Então, assim, eu queria falar pra ele, filho, você está muito famoso, você é conhecido já no Brasil inteiro, você já aparece na Globo, o seu nome está em todos os lugares, você tem uma lei, né, com o seu nome, você tem pessoas que foram salvas graças a você, você tem famílias inteiras que são muito gratas a você e espero que ele esteja acompanhando tudo isso e de alguma forma tudo isso seja enviado para ele em forma de muita luz, de muito amor, de muitas bênçãos, que é o que ele merece. Olha, Alessandra, eu só posso dizer que admiro muito você e a sua irmã por ter revertido a tristeza. E a gente tem ideia, não tem noção, mas tem ideia da tristeza, do seu luto e da força, né? E onde ele estiver, o Lucas, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está muito, muito orgulhoso. O repórter Fabrício Batalhin foi aprender algumas manobras com o pediatra Jesuíno Ramos Filho que podem ajudar numa emergência. Essa nossa reportagem é um alerta, na verdade, para você que está com criança pequena em casa. E o que nós vamos ter aí agora é uma conversa de um pai, entre um pai, um jornalista e um médico. E foi um papo mesmo muito gostoso sobre como agir no momento de tensão. Então presta atenção, porque você pode se preparar também, como a gente aqui. Roda. Vamos lá, falando de engasgos, né, primeiro. Quais são os mais recorrentes e que a gente tem que estar mais atento nesse período que a molecada está em casa? Bebezinho, tomar cuidado com o objeto pequenininho, né? O brinquedo do menino maior, aqueles brinquedinhos pequenos, com partezinhas pequenas e tal, que o menino pode aspirar e tal. O perigo é entrar para a entrada da traqueia, né? Para a entrada do que vai para a respiração, para o pulmão. Então, alguns objetos pequenos e tal podem bloquear aquela entrada do ar e o menino fica completamente engasgado. Se não se tomar uma providência, esse menino vai a óbito. Um rolinho desses, de papelão, que vem dentro do papel higiênico, pode ser uma boa referência, porque o que os médicos dizem é que tudo que passar por dentro desse rolinho não pode estar próximo ou ao alcance de uma criança de até 4 anos de idade. Por exemplo, bolinha de gude, toda criança gosta, que tem muito em casa, passa pelo rolinho? Passa. Não pode. Joguinhos, como esse aqui, com peças pequenas, que também tem muito em casa, a criança tem acesso. A pecinha vai passar? Vai. Não pode. Aí um peão, doutor, também toda molecada gosta de brincar, não passou, esse aqui tudo bem. É um cuidado importante? Muito importante. E reforçando o que você está falando, prevenção. Se por acaso acontecer um engasgo, existem manobras que ajudam a reverter esse quadro, começando com as crianças pequenas. Você levanta a cabecinha da criança assim, coloca ela de lado no seu braço para ela ficar bem apoiada, para ela ficar cavalgando o seu braço aqui, para ela não cair, e você vai dar 5 pancadas nas costas, com força. Não saiu, vira a criança de frente para você e faz 5 massagens cardíacas. E vai fazendo isso até haver o desengasgo, tá? Normalmente, esse objeto vai ser expelido depois de quanto tempo? Se a manobra for feita... Geralmente, nas primeiras pancadas, o objeto já sai. Entendeu? Ela é bastante eficaz, bastante efetiva, né? Eu também tentei fazer a manobra. Para as crianças maiores, o procedimento é outro. Então, você vem por baixo do bracinho, apoia ela para trás para você, coloca a sua mão em punho assim e a outra para ajudar. E faz esse movimento assim, com força, né? 1, 2, 3, 4, até o menino conseguir desligar. A gente vê que a cabeça até se desloca aí do boneco, né? Porque tem que fazer com força. Tem que fazer com força, com vontade, porque você está, na verdade, imitando o mecanismo de tosse. Né? Isso se faz no adulto também, o adulto que engasga no restaurante, essas coisas, você faz a mesma manobra, como faz para a criança. Agora, se houver perda da consciência, é necessário fazer massagem cardíaca.
só para demonstração, eu vou subir aqui num puffzinho, mas a criança, na verdade, estaria no chão, você estaria apoiado em cima dela. O que é o ideal? Se for uma criança até 6 anos, até 8 anos, 6 a 8 anos, você vai colocar uma das mãos, aí a gente fala assim que o trem de pouso está baixado e travado. Você está completamente parado aqui, quem mexe é o teu corpo, que vai fazer a massagem aqui, tá? Para você tentar tirar. Então, você vai ficar fazendo massagem cardíaca em torno de 100 a 120 por minuto. Deixa a cabeça levantada para facilitar soltar o corpo estranho. Outra situação muito comum é o engasgo com líquido em bebês. Aquela situação que parece que o filho perdeu o choro, sabe? O perder o choro é um engasgo que acontece por uma defesa do organismo da criança. Então, é um líquido que está querendo entrar dentro do pulmão e a gente tem um mecanismo natural de defesa que fecha aquilo ali. Então, o que a gente faz? Lateraliza ele de ladinho, né? E levanta bem o bumbumzinho dele. Né? Levanta aqui. Por quê? Porque o líquido vai descer pela boquinha e não vai ficar ali na entrada do ar. Né? É só esse movimento? Só de novo. Fazer aquele negócio. São Brás, São Bento, isso bate que eu ia na criança, dizer. Às vezes você dá tapa, levanta, sacode, vira ao contrário. Nada disso? Nada disso ajuda. Deixa eu ver se eu aprendi aqui a sua manobra, que me parece tão simples, né? Então, quando a criança engasga com líquido, basicamente é isso que vai se fazer. Virar. Segura bem a cabecinha dele e levanta o bombonzinho. O corpinho assim lateral e levanta um pouquinho. Perfeito. É isso. Perfeito. Aí, em tese, o líquido vai escorrer. Já vou contratar você para trabalhar na emergência com a gente, tá bom? Obrigada, doutor Jesuíno. Dicas valiosíssimas essa. Não é difícil. Não é difícil mesmo, vocês viram? São manobras simples, né? Que salvam vidas. Você viu aí. A gente tem uma imagem real de salvamento, de engasgo, com uma manobra de desengasgo ou manobra de Heimlich. Olha esse registro aí. Esse aí é o bandejão de uma escola americana que fica no estado de Utah. Um estudante se engasga, levanta da mesa para tentar desengasgar, ele fica como que procurando ar, né? Aí o colega ali da mesa em frente, ali ao lado dele, percebe que o amigo está em perigo e aplica essa manobra de desengasgo, apertando lá com firmeza o colega no lugar certo e ele consegue expelir o que estava na garganta. Ó o alívio, quer ver? Ó, essas imagens foram gravadas pelo circuito de vigilância da escola e viralizaram pelo mundo. E nós decidimos mostrar aqui para reforçar esse serviço, para a gente entender que é da maior importância. A gente pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora, e a gente pode ajudar a salvar a vida de alguém. Reparou como o amigo pressionou fortemente o abdômen do colega engasgado? Olha lá, ele vai lá, ó, presta atenção de novo, para que tudo pudesse acabar bem. Olha, gente, é 1 segundo. Quer dizer, ele se engasgou ali com alguma coisa que ele estava comendo, ele tenta colocar para fora sozinho, e essa situação é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E o colega sabe disso, quer dizer, o colega fez primeiros socorros, quer dizer, é um menino menor que o outro, né? E conseguiu, olha lá, e conseguiu fazer com que ele expelisse alguma coisa ali. E é por isso que a Lei Lucas é muito importante para que as crianças e os jovens, como em todos nós vamos estar mais seguros, né? Além de colégios, as casas de recreação, ela se aplica também a berçários, creches, colônias de férias, casas de festa, acampamentos, hotéis. E se você, pai ou mãe, cobra desses ambientes o cumprimento da Lei Lucas, você sabia que existia a Lei Lucas? Então aproveita e veja de novo essa reportagem no Globoplay e compartilhe com os avós, com os amigos. Quanto mais gente souber disso, melhor. Principalmente em qualquer época, né? Não é só na época de férias. Inclusive, os últimos dados apontam que em 2020, mais de 105 mil crianças de até 14 anos foram hospitalizadas em decorrência de acidentes. As maiores vítimas são meninos e meninas de 5 a 9 anos. Depois vem uma faixa de 10 a 14 e as crianças menores de 1 a 4 anos ficam em terceiro lugar. E os bebês de até 1 ano em quarto lugar. As principais causas de internação são queda, queimaduras, depois trânsito,
Ainda completam a lista casos de intoxicação, afogamento e sufocação. O Fabrício Batalin também conversou com o pediatra Daniel Becker sobre como reagir às situações mais comuns que acontecem no dia a dia. Rodolfo. Olho atento, papais! Tem muito acidente que pode ser evitado com prevenção, como por exemplo as quedas, que são responsáveis por 44% das internações infantis. O bebê, a partir de 4 meses, ele já consegue rolar e ele é deixado em cima da cama dos pais, deixado no trocador, e o responsável vai atender um telefone, por exemplo. Ou vai pegar alguma coisa no armário, e a criança rola nesse momento, pela primeira vez, e cai. Então é um acidente muito comum entre 4 e 5 meses. A gente tem que ficar muito atento aos bebezinhos, colocar eles sempre em lugares seguros e, sobretudo, vigilância permanente. E se for colocar numa cama, por exemplo, tem um recurso de se colocar travesseiros ou aparos para que a criança não role. Isso é possível de fazer. Exatamente. Você pode colocar contenções para que o bebê não passe por cima. Isso é uma outra forma de prevenir. A queda mais perigosa é a queda que atinge a cabeça, o trauma craniano. Então, no bebê pequeno, ele deve ser sempre levado ao hospital. Abaixo de 1 ano, sempre levado ao hospital. E as crianças maiores, especialmente 2 anos para cima, queda da própria altura, ou queda de uma altura baixa, de uma cama, de um sofá, mesmo que seja uma queda com a cabeça, ela pode ser observada em casa. Qualquer sinal de anormalidade deve ser levado ao hospital. Para a criançada que já anda por aí, é importante tomar cuidado com piso escorregadio e escadas, além de objetos que podem cair sobre a criança. Uma queda muito comum de objeto é a queda da televisão. E vão atingir basicamente que partes do Geralmente corpo? Vão atingir tronco e abdômen. Outra queda comum é a queda do tanque. Muitas vezes você tem um tanque que está mal preso em casa, ou que não é revisado há muitos anos, e a criança se apoia para subir no tanque, ela vai tentar, aquele tanque vai se soltando, ela cai para trás e o tanque cai em cima da barriga dela. Vamos pensar numa queimadura leve, né? Qual é o procedimento certo e qual é o procedimento errado que as pessoas costumam fazer? A primeira coisa a evitar é colocar qualquer coisa em cima dessa queimadura. Pasta de dente, manteiga, pó de café, teia de aranha, nada disso vai ajudar e só vai piorar a situação. Então o que a gente tem que fazer? Queimaduras de qualquer tipo, em qualquer parte do corpo, leva para água corrente. Vai para a torneira da pia, se for necessário para o chuveiro, deixa muito tempo, eu estou falando muito tempo, é 10, 15 minutos debaixo d'água, porque a queimadura continua acontecendo depois do contato com o objeto quente, com a superfície quente ou com a chama. Ela continua queimando a pele ali, sempre melhor ela ser vista no hospital. As queimaduras infeccionam com muita facilidade, por isso devem ser cuidadas por um profissional médico. Uma queimadura leve sem bolha não, basta, enfim, proteger com uma gaze e nada mais. Passar uma pomadinha cicatrizante caseira. A melhor prevenção é manter as crianças distantes de objetos inflamáveis, como álcool 70%, esse que a gente usa muito durante a pandemia. Deixá-las também longe da cozinha e organizar melhor o cômodo. Então a gente sempre recomenda cozinhar nas bocas de trás do fogão, cabos de panela viradas para dentro, para que a criança não alcance. Para evitar os cortes, é a mesma coisa. Crianças e objetos perigosos devem estar distantes um do outro. Se for um corte muito leve, basta lavar com água e sabão, comprimir um pouquinho, esperar parar de sangrar e pronto. Agora, se for um corte que está sangrando continuamente, você vê que o pano está ficando úmido, ela deve ser levada ao hospital para ser suturada, enfim, avaliada no hospital. E um detalhe muito importante é que quando esse pano começa a ficar embebido em sangue, se for o caso, a gente não tirar ele, colocar outro em cima. Porque se você tirar, você arranca o coágulo que está começando a se formar e vai sangrar mais ainda. Então é muito importante colocar um outro pano por cima e seguir para o hospital. Gente, olha, tem mais uma orientação que os médicos pediatras nos deram. É bom ficar atento nas piscinas nos fins de tarde, porque é quando mais acontecem os casos de afogamento de crianças. É a hora, na verdade, que final de semana, férias, os pais já almoçaram ou vão descansar. Portanto, e se o pai de repente quer tomar uma bebidinha, é bom que a mãe fique ali de olho ou vice-versa, né? Só não dá para os dois se desligarem, principalmente no final de tarde, que é o horário que costuma acontecer mais esses acidentes. Se acontecer o afogamento,
A manobra a ser utilizada é a mesma massagem cardíaca, lembra que a gente viu, do desengasgo? Caso seja um jovem maior que uma criança pequena, devemos pesar as 2 mãos sobre o externo e não apenas uma mão, como a gente viu no exemplo da matéria, tá bom?